Este é só o início para que a gente possa despertar essa ideia em você, dono de empresa, de que é necessário delegar. Se você continua no operacional, se o empresário continua no operacional, fazendo o trabalho que era para a equipe estar fazendo, como é que a empresa vai crescer? E muitas vezes o dono de empresa diz assim, não aguento mais contratar pessoas. Tá, são pessoas que vão fazer a tua empresa crescer. Se você quer ter um negócio de sucesso, entenda de pessoas. Porque se você não entender de pessoas, como é que você vai fazer a tua empresa crescer? Contratar direito é uma coisa e muitas vezes treinar quem você tem, né, para poder elevar essa pessoa, virar uma posição de liderança. Porque e acompanhar, né? Isso, quem tá Sabe quem por tá que cuidando? eu tô falando de acompanhar? Porque às vezes eu pergunto e a pessoa fala assim, não, eu treinei. Treinou quando? Quando ela entrou, eu expliquei tudo para ela. Há 4 anos atrás. Isso. Há 3 anos atrás. E ela tá fazendo o que você Isso combinou? não é treinar. Treinar é como molhar as plantas. Todos os dias nós estamos treinando. Eu concordo, porque muitas vezes você estabelece um processo, né? Já puxando já esse gancho, já vamos falando. Você está delegando a função para uma pessoa, né? Poxa, vamos lá. Carmen, você agora vai ser a líder da área X agora. Poxa, você já está tanto tempo com a gente, tá bacana. Você tem que mostrar o que você faz, anotar o que você faz. Você tem uma cartilha aí, né? De como faz, como que cria, né? Para delegar. Mas você... criar um procedimento, os processos, etc., tem que estar bem definido, mas também não adianta se você não acompanhar se aquele processo não está sendo seguido, né? E você tem que comparar, né? Quais são os indicadores que você tem, que essa pessoa tem que fazer, dessas entregas dessa pessoa, dos resultados dessa pessoa. Porque é o seguinte, e não só indicadores, né? Não só a métrica das coisas boas, né, do que é fatores de sucesso. Você tem que também ter indicadores de quais são os fatores de fracasso. Sabe o que acontece? O dono de empresa adora falar em adjetivo. Então ele fala assim, meu empregado está fazendo corpo mole. Tá, mas como você tem isso metrificado? Quanto ele fazia antes e quanto ele está fazendo agora. Porque é muito comum o dono de empresa falar, passaram-se o período de experiência, né, os 3 meses, passaram-se os 3 meses de experiência e ele começa a fazer corpo mole. Tá, qual era a entrega que ele fazia antes? Você mediu? Você entregou? Quanto tempo ele leva para produzir? Se eu vou encher essa xícara aqui de chá, quanto tempo eu levo para colocar o chá nessa xícara? Quantas xícaras eu encho em 1 hora? Quantas xícaras eu encho em 2 horas? Porque a partir do momento que você tem números e a produtividade da pessoa cai, você consegue sentar, conversar com a pessoa e entender por que essa produtividade está caindo. E talvez essa pessoa esteja justamente fazendo corpo mole, mas você nunca vai poder nem sequer aplicar uma advertência por corpo mole. Mas você pode aplicar uma advertência de que a pessoa estava produzindo 50 e que agora ela começou a produzir 10. Sem números, nós não chegamos em lugar algum. É por isso que é tão difícil delegar. Porque as pessoas confundem adjetivos com delegação, com tarefas, com processos, e aí fica aquela confusão. Você acha que as pessoas têm medo de... Os empresários, eu acho que principalmente pequena empresa, né? Mas que é para quem geralmente vê a gente aqui e tudo. Você acha que essas pessoas têm medo de delegar por perder a mão e ficar ociosa? Claro, porque ela está dentro da sua zona de conforto. Ela está vivenciando algo que ela conhece. Geralmente, aquela pessoa que sabe fazer uma boa pizza, monta uma pizzaria. Aquela pessoa que gosta de fazer sistemas, monta uma empresa de sistemas. Aquela pessoa, assim vai. A pessoa monta uma empresa dentro de um segmento no qual ela é muito boa. Só que ela vai se tornar um empresário, e um empresário é algo novo para ela. Eu me lembro de um dentista, meu aluno, que ele tinha 3 secretárias que davam nó em pingo d'água. Deixavam de dar baixa em pagamento, sumia pagamento, destratavam ele até na frente de cliente. Ele que me contou isso durante a live, Dr. Rodrigo. E então... ele já não sabia mais o que fazer e eram só 3 secretárias, mas ele ficava o tempo todo dentro do seu consultório fazendo cirurgias. Ele não via o que estava acontecendo. Quando ele começou a criar as políticas dentro da empresa e deixar as regras muito claras do que elas poderiam fazer e do que elas não poderiam fazer, 2 já pediram a conta e ele já foi contratando gente boa no lugar. Hoje,
ele tem 2 clínicas e uma delas 17 empregados. Ou seja, ele me disse, ele só faz cirurgia de quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Mas o dono de empresa tem medo de delegar, porque o desconhecido... As pessoas não te ensinam a ser donos de empresa numa faculdade de medicina, de odonto, de engenharia, de psicologia, de TI, de nada. Eu tive uma discussão essa semana passada, acho que foi com meus pais. Meus pais são dentistas, os dois. E a gente estava comentando justamente porque é o seguinte, meus pais fizeram o odonto 35 anos atrás aí e tal, né? E eu perguntei, falei, pô, mas hoje não se ensina ainda marketing na faculdade, alguma coisa assim, gestão, etc., porque eu imaginei que, pô, beleza, antigamente o dentista, por exemplo, ele era um profissional liberal. Era ele e a secretária, né? Hoje, boa parte dos dentistas montaram clínicas com outros dentistas, com, né, parcerias, ou franquias. Hoje tem franquia odontológica e tal. A gente tem bastante hoje como cliente até. E gestão é um ponto fundamental de qualquer negócio quando você cresce, porque... não é mais o profissional liberal, é o cara sozinho lá, trabalhando com a secretária, o assistente odontológica, tudo. E meu pai dá aula em faculdade também, tudo. Eu falei, mas não tem? Ele falou, não tem. As pessoas não sabem. O cara sai da faculdade ele sem saber fazer gestão do consultório. O pagamento entrou, o pagamento saiu, paguei no seguro tal. E eles pedem ajuda pro contador, ajuda pro... Às vezes alguém que estabelece alguma coisa... E o pobre do contador faz contabilidade. Não é para fazer financeiro. Exatamente. Gestão de pessoas, financeiro. O contador faz contabilidade. Exatamente. Até pouco tempo atrás era incomum você pegar e falar que um dentista era um CNPJ. Hoje um dentista é um CNPJ, o consultório médico hoje é um CNPJ. Hoje você vai fazer uma cirurgia, um procedimento, etc. Não sai mais lá, doutor não sei o quê, CRM, né, tal. Hoje sai lá. Clínica, blá, 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 CNPJ tal, não sei o quê, nota fiscal do serviço. Hoje é assim, e tá né? tudo bem. Ele queria ser dentista, ele queria ser médico. Eu me lembro da minha aluna, a doutora Irian, que ela dizia assim, mas Carmen, eu estudei para ser médica, meu marido é médico, meu filho vai se formar em médico, nós somos uma família de médicos. Daí ela dizia assim... Carmen, como é que eu vou sair de deixar de atender os meus pacientes? Eles vão lá me procurar. Falei, tudo bem, mas desse jeito você não vai conseguir atender todos os pacientes que você quer, porque o tempo é limitado. E ela falava assim, Carmen, eu nunca tive férias, eu não preciso, eu gosto do que eu faço. Eu falei, não é questão de gostar ou de não gostar, é que à medida que você tem uma empresa, se torna empresário, organiza a tua empresa, vai sobrar tempo livre, porque você vai começar a trazer mais pessoas para trabalhar contigo, tua empresa vai crescer. Eu sei que passaram-se alguns meses e ela me manda um vídeo de que ela estava fazendo trabalho social com a população ribeirinha, juntou com uns outros amigos médicos e estava atendendo a população ribeirinha lá do Pará. Imagina que isso seria possível enquanto ela estava fechada dentro do consultório. Quando a gente passa a delegar e a ter mais tempo livre, a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer. Ela, por exemplo, se dedicou a fazer trabalhos sociais com o tempo livre dela. Já tem uma outra aluna que também dizia a mesma coisa. Essa mulher tá louca, eu não quero tirar férias, eu amo o que eu faço. Mas quando ela organizou a empresa dela, ela pôde realizar o seu grande sonho. Ela tinha uma empresa de confecção de uniformes. E o grande sonho dela era ser modelista, era desenhar a confecção, né? Desenhar, ser estilista mesmo daquilo que ela iria confeccionar. Ela abriu uma segunda empresa. E depois, ela já estava com tempo livre, ela já tinha entendido como é que fazia a delegação, ela abriu uma terceira empresa. Então, nós não sabemos o que nós vamos fazer com o tempo livre, porque ainda é um universo desconhecido. Mas se o dono de empresa conseguir superar esse medo que ele tem, esses ciúmes que ele tem daquilo que ele faz, coisas incríveis poderão acontecer. Dono de empresa, esse conteúdo faz sentido para você? Então já me acompanha aqui no meu canal, porque aqui todos os dias tem conteúdo para você que é dono de empresa. Todos os dias estamos aqui compartilhando como é que você faz para ter uma equipe que faz a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá.